Sou a Marcela, sou pediatra, sou especializada em recém-nascido, mas meu dia a dia é praticamente consultório, né? Então, a gente lida muito com o tema de hoje, né? Que é a dificuldade alimentar. E hoje, como convidada, mais uma vez, a Rebeca, que é a nossa Nutri. Oi, Pode continuar. gente, boa noite. Bom, como a Má já disse, eu sou nutricionista materno-infantil, então eu cuido desde quem está se preparando para ter um bebê até as crianças, passando por todas as fases. E aí, hoje a gente quis trazer esse tema para vocês, que é da seletividade alimentar. Então, a gente queria explicar um pouquinho e trazer como é que isso acontece, quais fases que as crianças podem passar, né? Uhum, Então, até elas serem seletivas, o que a gente pode usar aí de estratégia? exatamente. E para começar, né, a gente vai entender um pouquinho por que que isso acontece, o porquê que isso é tão frequente, né? Lá no consultório é de 30 a 50% das queixas é isso, né? Todo mundo fala que o filho não come, mas a É, gente tem que estar lá para avaliar para ver se é isso mesmo, né? com Então, certeza. A gente tem bastante coisa para considerar, né? Nessa uhum, coisa do meu filho não come, o que é o não comer mesmo. Então, por isso que a gente fala assim, cada criança, cada bebê é único. As estratégias não são as mesmas para todos. Então, a gente tem que avaliar bem a rotina, por isso que a gente conversa mesmo, pergunta para saber, para ver uhum. o que pode estar influenciando na alimentação dessa criança. Exatamente. E a gente tem que também entender como é que é a relação dos pais com a criança, né? Aliás, dos pais com a comida, né? Para ver o que é comer bem para eles, qual a percepção que eles têm da criança deles. Ah, acho que está muito magra, acho que está muito gorda. O que eles acham? Por que eles acham que a criança tá tão assim que não come, né? Então a gente precisa entrar no contexto geral do dia a dia dessa família, dos costumes, da comida que é sempre oferecida para a gente entender o que ele não come, né? Isso mesmo. E aí nós até pensamos já em trazer desde que eles são pequenininhos, né? Que Uhum. pode acontecer, gente, até não é sobre introdução alimentar, mas na introdução pode acontecer uma recusa ou outra referente a alguns alimentos. Isso não quer dizer que o bebê goste ou que não goste, mas, né, pode ser aquele dia não tá com fome, não tá com muito apetite, não gostou do alimento daquela forma. E enquanto eles estão em introdução alimentar, informação do hábito alimentar, que a gente considera até os 2 anos de idade, a gente não fala ainda que a criança é seletiva. Então, a gente avalia bem o que pode estar acontecendo. Até porque, a partir de 1 ano, a velocidade de crescimento diminui, consequentemente, o apetite também. E, às vezes, o que aquele bebê comia antes, com 1 ano, ele passa a não comer. E aí, a gente tem que alinhar as nossas expectativas como pais. Então, diminuir a Exatamente. quantidade que a gente coloca no prato. Porque não Uhum. necessariamente o que a gente acha que eles têm que comer é o que eles vão comer, né? Eles têm mesmo esse mecanismo de fome e saciedade bem estabelecido. E a gente Uhum. precisa respeitar, né, Márcia? Você Exatamente. pode aí até Uhum. Por isso que eu falar. gosto muito bem de orientar na introdução alimentar, que senão vai parecer que a criança realmente já não gosta de nada desde que foi introduzida, né? Então a gente tem que entender que aquilo ali é uma transição, que a gente não pode limitar naquele momento, porque senão, na época da seletividade, que é normal acontecer com grande maioria das crianças, Sim. aí que a gente vai ter mais problema. Então, a gente precisa expandir ao máximo durante a introdução alimentar para depois sofrer menos as consequências, né? Tanto do comer menos quanto do. Opa, deu congelada aí. Né? Então a gente tem que ir considerar também a ideia de que a partir de 1 ano a criança diminui muito a velocidade de crescimento, né? Então ele não demanda mais de toda aquela energia, de todo aquele gasto, né? Então o natural é começar a comer menos mesmo. E E a gente lembrar. claro, gosto de estar falando. E lembrar também, gente, por exemplo, às vezes no verão,
a gente não tem tanto apetite por conta do calor, e isso acontece com eles também, é super natural. Então, às vezes a gente fica nessa ansiedade, tem que comer, tem que comer. Ai, meu Deus, não comeu tudo, a criança não raspou o prato. Gente, nem todo dia nós temos o mesmo apetite, né? Sim. Às vezes a gente não tá com vontade, enjoou daquele alimento ou daquela forma, né? Ai, tô fazendo sempre um legume refogado, vamos mudar, vamos fazer no forno, né? Vamos colocar, às vezes, no arroz, por exemplo, o brócolis, vamos picar e fazer num arroz, né? Trazer variedade, né? É importante também para eles. E eu tava pensando nisso hoje mesmo. Eu falei, vou comer, quando eu chegar em casa, uma salada. Mas eu falei, meu, salada tá frio, não quero. Aí eu comecei a pensar nisso. Falei, imagina a criança, a gente fica enfiando salada, as verduras cruas, né? E às vezes nem tá o clima para comer aquilo. Então tem que considerar também o clima que tá, a rotina que tá, né? Então tudo tem que ser considerado e individualizado. E, gente, até enquanto a gente estava conversando, né, eu e a Má trouxe um ponto também que é super importante quando a gente avalia a rotina da criança. Porque às vezes as crianças, elas estão... A nossa preocupação é tamanha dos pais, né, que tá toda hora alimentando. Então tá toda hora oferecendo alguma coisa para essa criança, né? Por mais que seja café da manhã, fruta, almoço, às vezes tem beliscos várias vezes ao dia. E aí, na hora que chega a refeição principal, é natural a criança não estar com fome, porque ela está hiperalimentada, né? Então, ela comeu demais, chega no momento da refeição, ela não está com fome, ou ela vai comer pouco, né? Exatamente. Então, isso também pode acontecer. Aqueles lanches que durante a introdução alimentar, dos 6 meses até 1 ano, eram realmente necessários, tanto para apresentar o alimento novo, quanto para ter uma rotina alimentar mais estabelecida, né? Ele acaba não sendo, às vezes, tão necessário todos os dias na vida da criança depois que completa 1 aninho, né? Então, aquele metabolismo diminui, a necessidade de alimento também. Então, assim, meu, se se alimentou super bem nas 2 refeições principais, são almoço e janta, a gente já pode ficar bem tranquilo, né? Não, totalmente. E fora que, gente, a gente precisa entender a nossa criança e prestar atenção nela. Porque às vezes, ela acordou, aquele dia ela tomou leite no café da manhã, mas ela não quer comer mais nada junto. Ela não quer a fruta naquele momento, ela não quer um ovinho mexido, por exemplo, também naquele momento. Não tá com tanto apetite. Então, às vezes, dali um pouco tempo, você pode tentar oferecer uma fruta de lanche da manhã. E se a criança não aceita, né, a gente respeita, porque às vezes não tá com fome mesmo. E no almoço ela vai vir a comer, né? Não adianta, é muito importante a gente não substituir alimentos, né? Principalmente da refeição. Ai, não tá comendo nada, então eu vou dar uma mamadeira de leite. Ou eu vou trocar porque ela adora um macarrão, ela nunca nega o macarrão. Não, gente, a gente não pode ficar trocando e nem substituindo. Porque senão, lá na frente, a gente vai estar favorecendo, sim, uma seletividade alimentar. Né? Então, a gente coloca tudo no pratinho da criança, mostra e a gente respeita, né? E a gente pode conversar com eles, se não tiver com fome agora, né? Principalmente os maiores, olha, você não está com fome agora? Tudo bem, eu entendo. Então, a próxima refeição vai ser seu lanche. Às vezes você comeu um pouco demais, né? No lanchinho da manhã, por exemplo. Então, é importante a gente conhecer, ver bem como está acontecendo a rotina e respeitar também, né, a saciedade dessa criança. Porque daí, a partir dos 2 anos, a gente já considera uma seletividade alimentar. E aí ela tem vários, né, vários braços aí, a seletividade. Exatamente. E quanto mais a gente substitui, né, que a gente tende a substituir pelos alimentos hiperpalatáveis, que a gente chama, que são os alimentos com muito açúcar, ou com muita gordura, ou com a combinação dos dois. E aí tende mais ainda a fazer seletividade no futuro, né? Porque ela sabe que se ela não comer aquilo ali que nem é tão gostoso assim, ela vai ganhar outra coisa. Então, é aí que a gente perde o rumo da coisa, né? Então, por mais que a gente fique pensando, ele tá com fome, vai passar fome. Não, não é bem assim. É isso que a Rebeca falou. A gente vai se adequando nas mudanças de rotina. É legal ter uma rotina, né? A criança precisa disso para o dia a dia dela. Mas se a gente sai um pouquinho,
num dia acaba lanchando mais tarde, não quer jantar tão bem, não tem problema, é só a gente ir respeitando. E pensar também como se fosse com a gente, né? Porque conforme a criança vai Total. ficando maiorzinha, dá pra gente se comparar, né? Então, assim, se você tomou um copo de leite 11 da manhã e vai almoçar meio-dia, você vai querer almoçar meio-dia? Não Não, vai vai ter estar sem fome fome, né? nenhuma. Exatamente. Então, e outra coisa que a gente também tem que pensar, a criança quando está brincando ou que ela esteja hiperestimulada, ela não vai parar para comer. Da mesma Uhum, forma, se ela estiver cansada, se ela estiver com sono, ela também não vai comer. Então é importante, por isso que assim, uma rotina estabelecida, conhecer os sinais uhum, daquela criança, não só os pais, né, que já costumam conhecer, mas os cuidadores também. Porque às vezes se a uhum. criança tá com sono, ela não vai comer, é melhor colocá-la para dormir e a hora que ela acordar, você oferecer, né, aquela Sim. refeição, que seja um lanche, que seja um almoço, né, que seja um jantar, o que for, porque com sono vai dar briga, não vai comer, vai Uhum. recusar, né? Então aí acaba ficando estressante, a gente acaba criando um ambiente estressante de refeição que só piora, né? E o que é mais importante é que seja tranquilo esses momentos, né? Sim. Porque o estresse também é o quê? É um facilitador da frase meu filho não come, né? Então, quanto mais estressante é o ambiente, quanto menos a gente se liga na rotina e nas necessidades da criança e força, né? E aí começa toda aquela dificuldade, é implorar para a criança comer, forçar a criança a comer, faz a criança dar risada, enfia a colher na boca da criança. Aí tudo isso já vira uma briga, né? Uma luta na alimentação da criança e não ajuda em nada, né? Então, Não, a gente cria um trauma e cria uma má uhum, relação da criança, né, com a uhum, alimentação, com o horário da refeição. Então, é muito importante que a gente pense na refeição como um ambiente tranquilo, sem distrações, sem televisão, para a criança aprender, assim como nós, o comer consciente, que é muito importante. E sem televisão e sem celular. Esse é o ideal, para uhum, todo mundo se conectar, conversar, como é que foi o dia. As crianças, por mais que ainda não falem, elas entendem. Então é importante uhum, ter nessa conexão com elas, mostrar uma boa relação com os alimentos. E às vezes, se ela não quer comer alguma coisa que tem no prato, tudo bem. Você fala, não quer comer, tudo bem, deixa aí no uhum, prato. Mas a gente pode estimular de uma outra forma, na hora que a gente comer, falar, nossa, olha como tá gostoso, nossa, uhum. olha como essa cenoura tá crocante. A gente pode chamar a atenção dela de uma outra forma, porque o comer também acontece, por exemplo, com o visual. Por mais que ela não Sim. coma de fato, vamos dizer, pelo paladar, ela também pode comer visualmente, né? Ou Uhum, pelo cheiro, é uma sim. outra forma. Uhum, Então, é importante a gente criar esse ambiente, né? Para as uhum. crianças. E é um ambiente bom para a família inteira, né? Que tem toda uma integração. Às vezes passa o dia inteiro longe dos pais, é o momento que está ali com os pais, né? O que acontece aí em grande parte das famílias está todo mundo trabalhando. Então é um momento de aproveitar, não um momento de transformar a casa numa loucura e num estresse, né? A gente tem que estar bem para todo mundo estar bem. Então, Uhum. tá nervoso, às vezes, tá ficando irritado, ansiosa com a situação, né? É bom respirar fundo, levanta, toma um copo d'água, né? Uhum. Volta, né? Tenta Às se vezes acalmar. troca com o parceiro, né? Às vezes troca com quem te ajuda para terminar de dar a refeição. É uma Dá estratégia autonomia também. também para essa criança, né? Deixa ela se inteirar ali com a refeição dela e Uhum. você vai dando e a criança vai mexendo. Isso é super legal. E também a gente costuma usar isso até para evitar uma seletividade, né? Então a gente já Uhum. usa desde pequenininho. Então, são estratégias que a gente pode usar, porque Sim. tem vários tipos de crianças seletivas, né? Uhum. Tem a criança que às vezes pode recusar um alimento ou outro, não é porque às vezes, por exemplo, ela tá comendo, ela não come mamão, ela não come maçã e ela não come uva, que ela é uma criança seletiva. Não, porque ela come Uhum. uma outra gama de frutas. Sim. Mas a criança seletiva, de fato, ela deixa de comer praticamente todas as frutas ou todos Uhum. os vegetais. Isso é muito comum. Acontece mais com os legumes, verduras e frutas do que Sim. com outros alimentos, né? E aí sim, Uhum. de fato, a gente considera uma criança seletiva.
Sim. como também pode ter aí nessa parte de dificuldade alimentar, a neofobia alimentar, que é o medo, né, do experimentar o novo. Então, uma criança que não experimenta, né, ela não come coisas novas. E a gente Sim. tem também o transtorno evitativo e restritivo, né? Que aí Uhum. ela seleciona ainda mais. A criança come muito pouco e pode estar relacionado, às vezes, até com causas sensoriais, precisa de um tratamento multidisciplinar. Com causas comportamentais também, de Também. trauma que teve enquanto estava comendo, né? Porque tem, né? Às vezes a família se estressa demais e acaba chorando a criança, acaba causando um trauma mesmo, né? Às vezes um engasgo que possa Uhum, acontecer pode gerar um uhum, trauma nessa criança e ela não comer. sim. A gente também tem que pensar, por exemplo, tem os diagnósticos diferenciais, como o espectro autista, né? São Uhum, crianças que tendem sim a ter uma grande seletividade alimentar. uhum, Então, é muito importante, até trazendo aqui mesmo um tratamento multidisciplinar, tá acompanhado com a pediatra, tá acompanhado com a nutricionista, se for necessário, vai um entrar psicólogo. com psicólogo, com Uhum, terapeuta ocupacional, com fono, o que for necessário para a gente com certeza. conseguir que essa criança passe por isso e venha comer. Porque tem Uhum, casos, vamos dizer, mais leves e outros mais severos, né? uhum. E a gente Então, tem que lembrar também da falta de apetite. Tem criança que come pouco, é genético, ela evolui bem nas curvas do crescimento enquanto a gente vai acompanhando durante o nosso acompanhamento pediátrico. E é assim, é ponto, tem muito a ver com a família, é uma família que come pouco, né? Então, assim, não adianta a família que come pouco também querer exigir que a criança coma muito, né? Ela vai muito dos exemplos também. Então, tem isso que a gente tem que avaliar também. Se a criança come pouco, mas evolui super bem, cresce, tem um desenvolvimento normal, aí é genética e ponto. Não vai adiantar a gente forçar é, muito, né? às vezes os pais falam, nossa, mas ela é muito magrinha, ou ele é muito magrinho. Gente, mas vamos ver a estrutura física, né, de todo mundo, do pai, da mãe, igual fala, nossa, mas acho que ele é muito grande, nossa, olha na curva de peso, de altura, mas às vezes se os pais são altos, né, a criança ela pode estar numa curva super proporcional, tanto de peso quanto de Sim. altura, tá acima, mas Uhum. ela é proporcional, é uma criança saudável, né? Então, às vezes, a Exatamente. gente tem um padrão, né, pré-estabelecido, e aí a gente acaba vendo os nossos filhos de outra forma. E aí a Uhum. gente fica com essa preocupação, mas se é uma criança ativa, tá bem corada, né, se desenvolve bem, tá com peso legal, né, tá crescendo, Sim. a Uhum. gente, claro, tem que continuar observando. Se é uma criança seletiva, a gente tem que intervir mesmo, porque eles costumam passar por essa fase, né? Ter uma recusa, que a gente chama até que é uma mini adolescência, mas se eles entram na seletividade, se a gente não intervir, isso vai piorar, né? Então, Uhum. vai selecionar os alimentos, pode vir a ter essa neofobia alimentar junto e não experimentar, e aí isso pode ficando cada vez mais severo, né? Então, é Uhum. muito Exatamente. importante que a gente consiga intervir no momento certo, né? Uhum. Exatamente. E lembrar também que os 2 anos lá é o pico da seletividade, mas também é quando a criança está se conhecendo como um indivíduo, que ela realmente vai ter os gostos dela. Então, assim, é igual a gente. No começo podia até gostar de tudo, mas conforme foram passando os anos, a gente tem o gosto tendencioso para uma ou outra coisa, né? Então é normal também, né, que a criança deixe de comer alguns alimentos que comia antes na introdução alimentar, por exemplo, né? E gente, todo mundo, né? Cada um tem o seu Uhum. paladar. E às vezes a gente gosta de uma coisa e não gosta de outra. Tem gente que gosta de beterraba, outros não. E outra coisa que a gente também tem que pensar é olhar para nós, né? Pais, Uhum. cuidadores, o que que a gente come, né? Porque é fácil a gente falar para a criança, ai, tem que comer uma fruta, tem que comer verdura, legume. Olha isso, ai que lindo, montar um prato lindo para a criança. Só que não Uhum. montar o mesmo prato. Sim, É a gente não exatamente. ser o exemplo, né? A Uhum. gente precisa ser o exemplo para eles também. Não, com certeza.
eles são o nosso espelhinho ali, né? Tudo que a gente fizer, por isso tem que cuidar, por isso tem que cuidar da alimentação, dos hábitos, né? Não é só alimentação, são as coisas que a gente faz. Se a gente ficar só na tela o tempo inteiro, a criança também vai ficar na tela o tempo inteiro, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? Tudo. Não, totalmente. Eles enxugam, gente. E, realmente, eles são espelhos. O que a gente faz, eles também fazem. Então, igual se a gente costuma comer muitos industrializados, salgadinhos, bolachas, é comum que eles também vão querer. Isso também vai aguçar a curiosidade deles. E esses alimentos acabam sendo, como a Má falou, hiperpalatáveis. E fazem querer comer cada vez mais e mais por conta dos aditivos que tem nesses alimentos, né? Então, eles acabam sendo mais atrativos do que uma comida mais natural. Né? Então, é importante a gente estar junto com essa criança, procurar colocar, claro, bons hábitos. E aí, conforme ela é seletiva, né, e a gente acompanhando, a gente vai entrando com estratégias, né? Conforme a gente avalia essa criança, vê o quanto, né, dá pra gente mexer, o que dá pra gente usar de estratégia, porque com alguns dá pra gente associar, por exemplo, ela já gosta, por exemplo, ela come o arroz. A gente pode tentar colocar um alimento que ela ainda não come junto com o arroz, que ela já come, né? Então, você vai fazer, às vezes, um arroz com couve. Nunca esconder. A gente não vai esconder da criança o que tem. Se ela perguntar, a gente fala o que tem. A gente respeita se ela não quiser comer, mas a gente deixa apresentando, né? Ali no prato dela e fala, então deixa de lado e não vai comer. Né? Não precisa comer. Outro dia, quem sabe você não experimenta. Né? Não adianta a gente ficar forçando, você tem que comer, raspar o prato. Se você comer tudo, você assiste a televisão, ganha um chocolate. Exatamente. Não, gente, não funciona. A gente acaba atraindo. A gente torna a recompensa mais atrativa e a comida menos atrativa. Sempre. A gente faz um reforço negativo. Ou não adianta a gente ficar falando toda hora, ai meu Deus, come, por favor, eu te imploro. Eu fiz com tanto amor, experimenta. Eu sei, gente. A gente fica assim mesmo, porque dá um desespero. Mas é importante falar, às vezes a gente pode falar de uma outra forma. Sabia que na comida também tem amor? Sabia que aqui nessa batatinha tem amor? Aí a gente pergunta se ele quer experimentar. Você quer experimentar? Ou chama apenas para tocar no alimento, né? A criança não precisa de fato comer, mas que ela toque. Olha, você quer sentir qual que é a textura que tem, né? Ou a gente também pode começar a convidar a criança para fazer o prato dela junto com a gente, para ajudar na cozinha na hora que estiver guardando as comidas, né? O varejão. Ou, olha, o que nós vamos fazer hoje? Mesmo para preparar, né, as comidinhas, para a criança ter o contato integral ali com a comida, desde o jeito que ela é in natura até a hora que ela chega no prato, né? Porque isso acaba atraindo eles, né? Comer uma coisa que eles prepararam. E pode ser que não coma. Mas a gente tem que ver como pequenos ganhos, né? Então, assim, se ela já mexeu no alimento ali, se ela teve a curiosidade, participou daquele momento, a gente já é um ganho. A gente tem que procurar sempre ver o copo meio cheio do que meio vazio, né? Então, ela tem uma escadinha aí até ela comer. Então, a gente precisa realmente expor ela ao alimento para que ela comece a interagir, né? Para que ela tenha curiosidade até que ela chegue a provar, de fato. E, por exemplo, se quem está assistindo aí ainda não tinha tido esse tipo de orientação, de saber dessas informações, né? Também precisa entender que não vai ser de uma hora para outra que a criança vai comer tudo, né? Então, quando a criança já está seletiva, a gente tem um outro caminho a percorrer, né? É um caminho de formiguinha. Exatamente. Que sem implorar, sem oferecer recompensa, sem distrair a criança para comer e, aos poucos, às vezes até mudar o comportamento da família, né? Por exemplo, o que gerou essa seletividade? Além da idade que é normal, será que teve alguma outra coisa? Tem um medo da comida aí intrínseco? O que está acontecendo, né? Será que é só seletividade? Então, a gente tem que ver o ambiente como um todo, né? Para tentar resolver essa situação. Então, ver quem está mais estressado dando alimento, troca.
Às vezes até o ambiente. Eu estava vendo uma aula que a médica falou assim, até o babador. Outro dia a criança ficou com medo do babador, porque passou uma situação de estresse enquanto usava. Quando não trocou esse bendito desse babador, não comia. Então, tem coisas assim inimagináveis, né? Por exemplo, trocar o utensílio que a gente usa para dar a comida. Então, a gente vai tentando, né? Vai se desdobrando aí para fazer a criança voltar a comer razoavelmente bem, né? É como começar do zero, é como se a gente fosse fazer uma nova introdução alimentar, né? A gente vai apresentar tudo de novo. Não adianta a gente esconder, né, da criança o alimento. Vou esconder ali embaixo na colher, porque daí não vê e come. Não é legal. É importante isso, a criança comer consciente, ela vê o que ela está comendo, né? Então a gente apresenta mesmo tudo de novo e vai respeitando, né? Então, por isso que a gente tem que ver o quanto qual que é o grau que tá de seletividade alimentar nessa criança, para ver como que a gente vai intervir. Então, a gente pode testar algumas receitinhas novas, ou algumas brincadeiras que a gente pode fazer. Vamos vendar os olhos, e aí você come, vamos tentar adivinhar o que que é. Então, a gente também pode aliar umas brincadeiras no meio da refeição, para tornar atrativa, para a criança querer experimentar. Só que tudo isso depende do grau que ela tá. Porque se ela estiver num grau de seletividade muito alto, a gente não consegue, né? Algumas estratégias não vão funcionar. Então, realmente, assim, é um caminho de formiguinha, é algo que às vezes é demorado sim. Então, a gente tem que alinhar as nossas expectativas, não só na quantidade que aquela criança come, mas o tempo que pode levar para ela começar a comer outros alimentos, né? Então, por exemplo, a banana mesmo. Ela não come a banana de jeito nenhum, não quer saber, mais comia, não come, ela tá super seletiva com as frutas. A gente pode tentar um bolo de banana, de repente, será que ela come? Ou se come um mingau de aveia, colocar um pouquinho da banana amassada. A gente pode apresentar de maneiras diferentes. É muito importante a gente variar a forma de preparo, né? Para mostrar a gama de possibilidades daquele alimento, né? Como ele pode ser. Não precisa ser só a banana, descascar a banana e comer, ou amassar a banana e comer. Então, assim, você pode fazer ela num cookie, pode fazer num bolo, pode colocar um pouquinho no mingau. Então, a gente pode apresentar sempre de maneiras diferentes. E aquela coisa. E não necessariamente com ingredientes que levem açúcar, né? Tem tanta coisa funcionais, fits, hoje em dia. Você sabe bem melhor que eu. Não dá, e assim, poxa, para quem já come açúcar, já vamos tentar colocar às vezes um açúcar mascavo, ou dá para colocar uva passa que vai trazer dulçor, às vezes na hora que vai fazer um bolo, né? E a gente também, é importante que a gente já pode apresentar o alimento de formas diferentes, mas a gente também não precisa fazer isso todo dia com o mesmo alimento. Por isso que é importante também a variedade. Então, você apresentou a banana hoje num bolo. Gente, de repente, na semana que vem, você faz alguma outra receita, ou apresenta a banana de novo, né? Vai usando outros alimentos, espera uns 3 dias. Porque, gente, se a gente também ficar todo dia... Não, vou tentar a banana hoje de novo. Tentei de manhã, agora eu vou tentar à tarde, agora eu vou tentar no bolo. Gente, aí criança vai pegar ódio. Vai pegar ódio da banana. Aí que não vai mais. Mas mesmo, tem que ir aos poucos, não precisa ficar sempre no mesmo alimento, vai variando ao longo dos dias, né? Vai mudando as formas de apresentação. E a gente reza também, né? Porque tudo depende da aceitação da criança, depende do nosso estado emocional também, né? Porque esse assunto às vezes é algo que, é o ponto fraco da mãe, né? Ver a criança não comer para ela é um sofrimento, assim, que... Né? Por isso que às vezes precisa até de um acompanhamento multidisciplinar também, né? Na maioria das vezes, quando é muito severo, né? Porque a gente se culpa, né? Eu como mãe, né? Falo isso, a gente acaba se culpando. Então, acho que também é outro ponto que talvez ninguém pense nisso, né? Muita gente, vamos acolher essa mãe, né? Vamos acolher esse sentimento que ela tem. Vamos tirar essa culpa dela. Tá seletivo, não come, tudo bem. A gente tem isso, a gente vai melhorar, né? Vamos acolher o sentimento dela, vamos escutar ela, né? Às vezes a gente também acaba fazendo um pouco o papel de psicólogo. A gente acolhe a dor dela e a gente pode transformar numa alegria, né?
Então, a Aham. gente está com ela nessa caminhada, a gente vai conseguir mudar isso. É um trabalho em conjunto, né? Todo mundo junto. Com Então, aí certeza. vamos acalmar, né? Vamos Uhum, respirar fundo, vamos com outro semblante, né? Para a gente uhum, conseguir que essa criança coma, né? Que ela volte a comer. E pode ser que tenha alguns alimentos que ela não vá comer mesmo, porque não uhum. goste, né? Que é do paladar dela. Mas é Sim. muito importante isso, né? A gente acolher essa mãe, né? A gente Uhum, tem empatia nesse momento, né? com E tá com certeza. ela nessa caminhada, porque não Uhum. é fácil mesmo. E elas têm que lembrar também que a gente, como profissional, a gente não tem julgamento algum. A gente quer mais é mesmo conhecer a sua família para poder ajudar, né? Então, se você me falar assim, ah, a gente come bolo com cobertura e Coca-Cola todos os dias de manhã. O que eu vou poder fazer para ajudar? Ah, é um copo de Coca-Cola de manhã? Você pode passar para meio? Se eu consigo isso, já é um ganho, entendeu? Com Não é de certeza. um dia para o outro que a gente vai fazer isso, né? É tudo também uma adaptação para uma família inteira. Às vezes Não, a gente tem que total. mudar o hábito de todo mundo ali, né? E às vezes, gente, a gente, com a criança que é seletiva, a gente não tira o que ela já gosta de comer, né? Uhum, A gente não vai tirar. A sim. gente, claro, vai tentar introduzindo coisas novas. E é o que a Má falou. Às vezes é algum alimento que a gente vai diminuir a quantidade, mas a gente não vai retirar. Porque senão a gente Uhum, torna o processo muito mais difícil, muito mais traumático para aquela criança. E sim. não é o caso, né? A gente quer apresentar tudo novamente, que ela venha a Uhum, comer, né? E sim. que ela ensinar, é uma educação nutricional, né? A gente vai ensiná-la a comer novamente. E nesse Uhum, ensinar, a gente também pode mostrar que aquilo que ela gosta pode ter no cardápio dela, né? Numa sim. outra quantidade, né? Então, Uhum. poxa, o copo de Coca-Cola, vamos então para meio, como a Má falou, de repente coloca num copo menor para o copo tá cheio e aí a criança vai ter aquela sensação, nossa, eu tô tomando E tá igual. bastante. Uhum. Tá igual antes, né? Então, são algumas estratégias que a gente pode usar. Porque a Uhum. seletividade alimentar, ela pode aparecer nos 2 anos, mas ela pode perdurar aí, né? Às vezes a criança, às Uhum. vezes com 6 anos, ela é seletiva. Sim. Então, a gente tem E que ir é. usando de algumas estratégias até conforme a idade delas. Uhum. O entendimento, né? Conforme, quanto Sim, maior elas forem, mais fácil de conseguir isso na conversa, né? E explicar também o porquê, né? Porque é comum em criança maior também. Muita sim, e criança aí tem grande não algumas gosta. brincadeiras que a gente pode fazer, né? Ou pode chamar Uhum. ela, vamos montar o lanche da escola junto, né? Colocar Uhum. algumas metas, né, para aquela criança. Sim. Hoje vai comer, vamos colocar uma cor nova, vamos colocar uma cor vermelha no prato. Então, assim, para Uhum. cada um a gente vai fazer de uma forma, né? Sim. E assim, é sempre colocar pouca quantidade no prato da criança daquele alimento novo. Assim, Uhum. vai colocar uma colher, tipo uma colher de sopa. Gente, se a criança der uma garfada, uma colherada, é melhor do que nada. Né? E vamos Exatamente. apresentá-la com pouco. Se a gente coloca uma quantidade muito grande daquele alimento, aí Uhum. pronto. Também E não vai ser o vai. resultado reverso, assim, né? Você quer É, fazer algo legal para apresentar e aí ela costuma negar mais. sim. Então, tem que ir tudo com muita orientação também, né? E para os pais ficarem mais tranquilos, né, nesse momento aí de seletividade, eu gosto sempre de ir mostrando como é que tá a curva da criança, né? Que o peso, a altura, a gente vai acompanhando tudo por um gráfico. Não tem um fixo que a criança tem que pesar, né? Nem medir. Então, tem uma faixa de normalidade. Então, só dos pais, às vezes, verem esse tipo de acompanhamento, eles já ficam mais tranquilos, né? Poxa, a criança tá indo bem, né? Ela mantém um crescimento, ela mantém um ganho de peso. Então, tá comendo pouco, mas tá indo bem. Mas, de qualquer forma, vamos tentar incrementar. Vamos tentar sempre oferecer coisas novas em prol da saúde mesmo, né? De nutrientes e tudo mais. Então, a Tudo gente que a vai gente faz tentando. hoje, né, para criança, que a Uhum, gente faz desde a formação do hábito do paladar deles, né, e do hábito alimentar, e o que a gente pode mudar depois, enquanto eles estão na infância, vai se uhum. perdurar, né, na vida adulta, né, nas Vai. boas escolhas também na vida adulta, no Uhum, comer com equilíbrio, no comer consciente, né, ter atenção uhum, plena naquilo que está fazendo,
A gente faz hoje também para colher amanhã. Nós, como Uhum. adultos, a gente consegue mudar também os nossos hábitos alimentares, o nosso paladar depois de adulto. Às vezes pode ser um pouco mais difícil do que quando a gente é criança e que a Uhum. gente pode ser apresentado a novos Sim. alimentos. Por isso que é Uhum. importante a gente apresentar vários. Às vezes a gente pode não gostar de uma coisa, mas a gente, poxa, vamos fazer Uhum. para eles, eles podem vir a gostar, né? Sim, e até a gente, né? A gente vira gostar também e melhorar a alimentação da família inteira, né? Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa de não comer o quiabo e hoje eu como quiabo, né? Então, Uhum. assim, eu fiz para apresentar para os meus filhos e acabei comendo. Então, a gente começa a procurar as receitas, que é igual eu também não Uhum. sabia fazer quiabo, mas falei, vou fazer uma receita diferente para apresentar para eles e a Uhum. gente acaba experimentando junto. Né? Então, é importante a gente comer igual, né? Comer junto com eles, também ser o exemplo, Uhum. incentivar. Se eles não comerem, falar, né? Tentar chamar para aquilo, né? Ter Uhum. atenção, dar atenção para eles, porque assim muita coisa influencia e não. Às vezes a criança pode se tornar seletiva por um momento de vida, igual às vezes com a chegada de um irmão, né? É uma Uhum. maneira dela chamar atenção, deixar de comer. E Sim. aí depois ela pode vir a comer normalmente, né? Uhum. Às vezes é um período. Então, por isso que a gente fala, a gente faz muita pergunta, às vezes numa consulta, né? Quer entender a rotina como um todo, saber tudo o Uhum. que aconteceu, porque muita coisa pode influenciar. E aí, às vezes, a criança Exatamente. pode ser seletiva mesmo, ou ela pode estar passando por um período rápido, né, de Sim. seletividade, ou é só uma recusa e tá tudo bem, não Uhum. precisa comer todos os alimentos, né? Não é porque não Com gosta de certeza. dois, três que ela é seletiva. Uhum. Exatamente. E uma coisa também que acho que a gente é legal falar, né? Sobre alergia alimentar, né? Que as crianças que têm alergia alimentar têm uma propensão ainda mais alta a ter a seletividade. Por quê? Porque as coisas que elas comem, às vezes até gostam muito, acabam gerando sintomas que são desagradáveis, né? Então, nessas crianças que têm alergia, seja a ovo, proteína de leite de vaca, a gente tem que ficar bem atento a isso, né? Para não criar uma relação ruim com a comida a partir desses sintomas que a criança tem quando come o que ela é alérgica, né? Então, Sim, a gente tem que ficar bem atento para conseguir se desviar aí dessa possibilidade. porque traz um medo para eles, né? O Uhum, mal-estar depois que come acaba. Eles não sabem que é só uma alergia uhum, alimentar a determinado alimento. Então, eles sim, acabam deixando de comer outros alimentos com medo de passar mal. Né? Por isso que é uhum, muito importante dar avaliação. Né? Então, às sim, vezes, a gente entra em conjunto com várias terapias, né? Igual na alergia uhum, alimentar, a gente vai tratar a alergia alimentar, mas igual do uhum, autista, que às vezes é uma criança seletiva, né? Na maior parte dos casos, né? uhum, Precisam de várias terapias em conjunto. Então, sim, é muito importante ter esse acompanhamento multidisciplinar, né? Porque aí uhum, cada um na sua área consegue ajudar essa criança a vir a comer. exatamente. Até só os que são próprios seletivos, né? É Uhum, importante a gente acompanhar, ver que a criança está se desenvolvendo bem, como que a gente vai fazer para mudar, né? Quais são as estratégias? A gente não faz tudo de uma vez só, né? A uhum, gente tem que ir indo aos poucos, e assim, não tem certo e errado. Às vezes a gente tenta uma coisa, não funciona, a gente tenta outra estratégia, uhum, porque tem que ver mesmo o grau que tem, como que a criança vai receber aquilo. A gente tem que exatamente. criar um elo, né, com ela. Então ela tem que se Uhum, sentir segura, né? Ela tem que se sim, sentir segura com a gente, estabelecer uma relação de confiança com o uhum, profissional para a gente também conseguir fazer algumas atividades com ela e uhum, caminhar, né? Então, assim, isso é sim, muito importante, até com o cuidador ou com os pais. A criança precisa se sentir segura. Ela uhum. precisa estar segura naquele momento, tem que passar confiança para ela. E esse manejo é algo totalmente individualizado, né? Não adianta falar assim, minha amiga fez isso com o filho dela, né? Não, não, talvez não vá rolar, porque você tem que ver como que é o seu filho, o que que ele come, o que que ele não come, como que é a relação com a comida. Então, tudo depende da criança e da família e do ambiente, né? Então, não dá nem para tentar comparar ou fazer uma coisa igual que uma pessoa fez e deu certo. E aí você acaba se frustrando ainda e desanima
para continuar, né? Para melhorar de novo. Então, por isso que é importante o acompanhamento também para individualizar e ir naquela direção que vai ser melhor para todo mundo, né? Para uma família inteira. Não adianta fazer comparações, né? De forma Uhum. alguma. Isso não traz benefício nenhum, né? A gente só fica cada vez mais frustrado, né? E a frustração é um sentimento que não combina nesse momento. Não Né? O que a mesmo. gente precisa é de calma, né? Tem que respirar fundo mesmo. Tem que tornar aquele momento o mais agradável possível, né? Até para criar memórias afetivas, né? E a criança, às vezes, gostar mais ainda de um alimento que seja saudável por ter lembranças da família comendo aquilo, né? Então, tudo vai ajudando. O pouquinho de cada coisa a gente consegue transformar num hábito melhor e fazer com que a criança consiga comer bem, né? Porque comer não é apenas o ato de comer, né? O comer, ele envolve o ambiente, ele envolve as pessoas, ele envolve a relação, né? A gente tem que pensar que a nossa relação com a comida é uma coisa que influencia a relação da criança com a comida. Então, às vezes, um pai ou uma mãe que vive de dieta e não vou comer isso, não posso comer aquilo, fica muito neurótico, a criança também sente, aí ela também começa a negar e não comer. Então, é importante, gente, comer não é só o ato de definitivamente comer, né? De mastigar e engolir, não. Tem todo o ambiente, tem muitos fatores que envolvem esse momento. Por isso que a gente tem que olhar como um todo, né? Como é que é, né? Essa relação toda, né? Como é que funciona esse momento? Porque realmente as memórias mais gostosas que a gente tem, as memórias mais afetivas, normalmente é todo mundo em volta de uma mesa. Todo mundo comendo junto, é aquele momento que a gente está sabendo do dia um do outro, que reúne a família, que mata a saudade, que vem as lembranças, né? Que a gente vai conversar, nossa, de quando eu era criança. Então, tudo isso traz, né? É o afetivo que vem, ou aquela comida gostosa de vó, né? Então, com certeza. E tem, claro, essa parte genética, como foi a alimentação da mãe na gestação, né? Durante a amamentação, se foi uma mãe que comeu muitos alimentos hiperpalatáveis ou muitos doces, que isso também pode vir a influenciar, né, o hábito, o paladar dessa criança. Ela pode vir a preferir alimentos mais doces. Então, assim, é importante, né, a gente ver um todo, né? Tem que ver literalmente tudo, assim, desde a gestação, a gente analisa tudo. Por isso que é bom, desde que ficar grávida, já começar a pensar na sua alimentação, rever os seus hábitos de vida, né? Para a gente tentar dar o máximo, desenvolver o máximo do potencial da criança, né? Para tanto do fator alimentar, como das doenças que possa ter ou que a gente já possa prevenir desde a barriga, né? Então, um acompanhamento aí ele é imprescindível desde o começo de tudo, né? Desde que a hora que a gente pensa, nossa, eu quero ser mãe, quero ser pai, vamos ter um filho, já começa o preparo, né? A gente pode modular aí essa criança, né? Essa parte genética a gente já pode ajudar aí desde o preparo para uma gravidez, a gestação em si, a amamentação. Por isso que é importante a gente sempre ter uma alimentação variada, colorida, uma alimentação saudável. É bem aquele descasque mais, desembale menos, né? Isso, é isso mesmo. E isso é outro ponto, né? Se a gente tem em casa, nos olhos da criança, sempre aquele pote de biscoito ou salgadinho, é muito mais fácil na hora que ela estar com fome, ela ir para esses alimentos do que às vezes ela pegar uma fruta, por exemplo, né? Então é importante. O que a gente vai deixar na altura da vista deles, né? O que a gente escolhe colocar ali? O que a gente vai oferecer? Sim, e é até bom não ter, né? Porque tem a família que tende a querer dar recompensa para a criança ou a substituição, né? Então, se tem, é mais fácil a gente substituir, com certeza. Então, é bom que nem tenha para não cair nessa tentação, né? Não, e se tiver, às vezes, ter escondido mesmo. A gente não vai deixar na vista deles, que acaba sendo pior, né? Então, vamos favorecer. O que tá com fome, que é um lanche, né? Principalmente as crianças maiores, às vezes vêm perguntar: o que tem para comer hoje?
Então, a Uhum. gente pode dar algumas opções, né? As opções Uhum. mais saudáveis, que seja um lanchinho, uma fruta, um iogurte. A gente Uhum. dá as opções e deixa ela escolher. Isso também é Sim. importante, né? A criança sentir que ela é independente, que ela tem autonomia para escolher o que ela está comendo. Então, por Uhum. isso que também a gente fala, ela ajuda a montar o prato. Mesmo a criança seletiva, por mais que ela não escolha aquele alimento, um vegetal que tem ali, Uhum. é importante ela ver tudo que tem, ela escolher, ela se sentir respeitada também. Uhum. Né? Por isso Com que às vezes ela certeza. não vai colher, mas ela não vai comer, mas ela participou do preparo. Né? Ela te Uhum. ajudou, ela não comeu, mas ela te ajudou. Isso já é um ganho, Uhum. já é um ponto positivo. Sim. Porque tem criança que nem contato, não quer nem pegar, não quer nem chegar perto, né? Então, isso é legal. Outro dia eu estava lendo sobre criança e natureza também, uma outra forma de estimular é você plantar as coisas, né? E mostrar para a criança como é que faz e ver aquilo ali crescer. Então, isso também ajuda na melhor aceitação, né? Ter uma hortinha em casa, mesmo que seja só de Uhum. temperos, né? Chama ela, Sim. olha, nossa, vamos pegar ali na nossa horta um manjericão, né? Uhum. Chamá-la nessas situações. Ai, Sim. poxa, eu vou num varejão, vamos comigo? Vamos escolher? Uhum. Tá no supermercado e tá junto? Mostra, nossa, você tá vendo essa aqui é a laranja. Olha aqui o melão. Nossa, Sim. você conhece o alface? A gente mostra tudo isso, né? São Uhum. maneiras também da gente começar a tratar uma Sim. seletividade alimentar. A gente não Uhum. precisa literalmente só mexer na alimentação. Às vezes a gente Uhum. começa com fatores externos, né? Com atitudes externas ao Sim. alimento, para Uhum. depois, de fato, a gente apresentar no prato, Sim. né? E acho que também algo que é importante em tudo, né? Em tudo do desenvolvimento da criança é o reforço positivo. Ou seja, comeu só aquilo que ele gosta, mas dentro daquilo que ele gosta tem uma coisa ali que é mais saudável, né? Você fala que bom, você comeu, parabéns, isso é saudável, isso faz bem, né? E incentivar a criança, porque também ela só ficar ouvindo bronca porque não come, aí desestimula também, né? Então precisa Desestimula. ter um meio termo aí da coisa. Óbvio que ela precisa saber que ela precisa se alimentar melhor e se abrir mais para outros alimentos, mas ela também precisa entender que algo que ela está fazendo tá certo também, né? Se a gente só realmente só dá bronca, só faz um reforço negativo, a gente Uhum. vai. É um caminho contrário, né? A gente quer Uhum. evoluir e a gente acaba não evoluindo, né? Com Então a gente certeza. dá uns passos para trás. Então é Uhum. importante, né? Eu acho que se fosse para pensar, acho que a gente tem que trazer essa relação de confiança, de segurança Uhum. com a criança, de Sim. respeito, né? Uhum. E ter sempre o reforço positivo e empatia. Então, assim, é uma empatia com aquela família. Uhum. Normalmente, quando as pessoas chegam ou perguntam na consulta, né, eles sempre acham que foi o que você falou, que a gente vai julgar. E a gente não Uhum. está ali para julgar, a gente está ali para Não. conhecer, realmente saber, entender a dinâmica como um todo, para ver aonde a gente pode mexer, né? O que a Uhum. gente pode fazer? Sim, e começando pelos poucos, né? A gente não quer uma revolução aí na casa de ninguém, né? A gente quer aos poucos, sem gerar muito atrito na família, né? Porque às vezes um dos cuidadores aceita, mas o outro já não. Então, tem que tudo ser muito bem conversado, tem que ser uma adaptação para todo mundo, né? Então, Sim. Os pais tem que têm que estar ser. bem alinhados e assim eles têm Uhum, que ser muito parceiros mesmo nesse sim. momento. E assim, se os Uhum, avós também estiverem envolvidos, quem estiver envolvido na alimentação dessa criança, precisa estar todo mundo alinhado, né? Tem que uhum. estar todo mundo na mesma página para ajudar, Sim, né? porque não Então, adianta depois ir para casa da avó. Desculpa aí as vós, mas é que eu sei que vocês gostam de oferecer coisa gostosa para as crianças, né? Então, assim, brincadeiras à parte, mas realmente para uma criança que está tendo um problema, né, e a gente está querendo resolver,
precisa todo mundo estar alinhado na conduta e fazer a mesma coisa, senão é aí que a criança não entende nada, né? E não adianta assim, ai, nossa, um tá super bem disposto, ir lá, fazendo, tentando, e o outro não fazer nada, ou se a criança começa a não comer, a outra pessoa fica nervosa e briga. Não, vamos todo mundo realmente pensar, vamos seguir junto. É uma batalha que todo mundo passa junto, né? É uma só das batalhas da vida, né? Então a gente também tem que tentar encarar de uma forma mais leve, né? Exatamente. Por isso que assim que perceber ou que tiver alguma dúvida que a criança está seletiva, é importante já buscar ajuda, né? Se não estiver sabendo como conduzir. Porque senão pode evoluir para um grau mais elevado, então às vezes é mais demorado, né? Se a gente pode intervir antes, é melhor. Sim, com certeza. E realmente, às vezes, a criança precisa, né? Tem crianças que precisam, às vezes, de fono, de TO, né? Por conta de um transtorno sensorial. Então, às vezes, a gente pode achar que não, gente, mas às vezes um transtorno sensorial, às vezes igual uma roupa que sempre incomoda muito a criança, essas coisas também podem acabar influenciando na alimentação com certas texturas, né? Então, é muito importante avaliar e qualquer dúvida a gente está sempre perguntando, né? Profissionais estão aí para ajudar. Exatamente. E o que é muito importante também ajuda a ter uma seletividade menos avassaladora, né? Quando chegar na época, é a introdução alimentar bem feita, né? Então, tanto na questão de textura, quanto na questão de não desistir, porque igual a gente já falou, que a criança vai negar mesmo quase tudo quando a gente inicia, né? E não é em uma semana que o bebê que mamou líquido por 6 meses vai se adaptar com tudo, né? Então, desde o início já tem que ser bem preparado, bem orientada essa família para conseguir passar mais fácil pela fase da seletividade, né? As crianças que normalmente já recebem os alimentos sempre separados, que elas comem separados e conhecem o sabor dos alimentos, às vezes a tendência é menor a ter uma seletividade alimentar. Da mesma forma, se a gente começa a dar autonomia para a criança, mesmo que seja de um método tradicional na introdução alimentar, a gente também pode deixar essa criança ter interação com o alimento, ela ter uma certa autonomia, mesmo que a gente vá dando a comida, para a gente evitar casos de seletividade alimentar. Né? Então, é isso, é ter uma base sólida na introdução para a gente tentar evitar esse futuro aí da seletividade. E outra coisa que sempre é citada, né? Mas e a sujeira? Como é que eu vou deixar a criança interagir com a criança, com a comida e aí faz aquela sujeira na minha cozinha? Mas a gente vai ter que começar a tolerar isso um pouco, né? Porque a diversão e a interação, tudo isso faz muito parte tanto da introdução como depois da relação da criança com a comida. Então é importante, né? Chamar para fazer um bolo, vou fazer um bolo igual agora, a gente nas férias, vai fazer um bolo com a criançada, com os maiores, mesmo que a gente já coloque tudo separadinho, vamos colocar eles para ajudar, para colocar no liquidificador, para fazer a cobertura, né? É o momento da gente criar memórias, né? Memórias gostosas e deixar mais prazerosa a relação deles com os alimentos, né? Então, tudo que a gente for fazer, não, vamos chamar, vamos fazer hoje uma panquequinha, o que for fazer? Vamos fazer uma salada de fruta, me ajuda, que frutas nós vamos colocar na saladinha? Ajuda a mamãe vai picando e você vai colocando, então, no pote. Então, é legal, a gente vai trazendo isso, né? A gente vai trazendo uma boa relação. A boa relação costuma acontecer fora da mesa, né? Exatamente. E que criança não ama quando a mãe pede para fazer alguma coisa que é de adulto, né? Então a criança fica super feliz quando a gente chama, né? Inclui ela, né, no processo todo. Então é interessante mesmo. Tudo isso vai ajudando. Como você mesma falou, a comida não é só pôr na boca e engolir. Tem todo um contexto, né? Tem, a gente come, né, com os 5 sentidos, né? Então, é visual, o tato. Gente, a criança, ela muito faz oral, então ela coloca tudo na boca também para experimentar, mas ela tem muito essa coisa do tátil, de querer pegar, né? Então, essa fase oral também tem isso, do pegar. Então, a gente tem que deixar eles mexerem. Então, nossa, eu tô picando aqui um tomate, vem cá me ajudar, eu vou fazer um omelete.
Deixa a criança Uhum. pegar no tomate, se ela quiser pegar, mesmo os pequenininhos, deixa pegar, não vai comer, mas é importante para eles, né? Eles estão Sim. tendo visual, eles estão sentindo o cheiro, eles estão sentindo Uhum. a textura do alimento, Sim. né? Às vezes eles E, escutam o barulho que faz, né? é, e às vezes essa seletividade, por causa da textura, é uma das mais difíceis, né, da gente corrigir depois. Então, por isso que é muito importante que a criança tenha contato desde lá da introdução. Então, desde sempre, deixar mesmo a criança ter contato com tudo, pegar, pôr na boca e, e estimular cada vez mais a aceitação, né? E fazer a Uhum. evolução da textura também dos alimentos, Sim. né? Uhum. Então, é importante isso, ver o desenvolvimento da criança aí fazendo a evolução de textura, porque se a gente não faz, é uma criança que tem a propensão também de não querer depois os alimentos em pedaços, e aí a gente Uhum. também pode acabar criando aí uma seletividade alimentar, né? A gente cria um problema com a comida depois, Uhum. então a gente tem que trazer uma base sólida mesmo na introdução alimentar, mas assim, poxa, meu filho tá seletivo e agora, gente, agora tem solução, tá, a gente tá junto nessa, a gente vai procurar a Uhum. melhor estratégia. Então, a gente vai tentando, vendo o que que Sim. vai, o que que a criança vai se adaptar mais, né? Mas Uhum. primeiro de tudo, a gente tem que criar uma relação de confiança, ela tem que se sentir segura, né? Uhum. Com a gente, tanto com os profissionais quanto com os cuidadores. Isso é Sim, muito com importante. certeza. Para ter uma boa evolução, a gente Uhum. precisa disso, de segurança. Uhum. Com certeza. Então, assim, a partir do momento que a família tem essa queixa, tem essa queixa de que não está comendo ou está muito seletivo, já procura ajuda, né? Provavelmente essa criança já acompanha com o pediatra. Então não espera para falar, não espera para tirar dúvida, né? Porque quanto mais precoce a gente identificar, mais fácil um pouco fica para a gente resolver, né? Então, Total, total. com quanto mais informações vocês têm, vocês também conseguem manejar a situação sem desesperar, né? Porque o problema é depois quando desespera, né? Aí a gente fica ansiosa e não consegue ser resolutiva depois que o desespero bate, né? Não, e gente, é horrível, assim, é frustrante mesmo. Uhum. A gente fica nervosa, mas às vezes a gente tem que trabalhar a gente mesmo. Às vezes, primeiro de tudo, às vezes é a gente mudar, né? A gente Uhum. estar diferente naquele momento para depois a gente poder ajudar o nosso filho, né? Então a Uhum. gente precisa estar bem para poder ajá-los. Não adianta a gente estar desesperada, que aí não vai resolver, Uhum. né? Com certeza. E E vocês têm alguma dúvida por aí? se Quem está tiver de assistindo dúvida, pode mandar ou depois também mandar nos comentários que a gente vai respondendo. vai respondendo, manda direct, como for. Mas não Uhum. deixem, gente, realmente, se tiver dúvida, às vezes, eu não sei se está seletivo, se é uma recusa passageira, não deixa mesmo de procurar Sim. ajuda, né? Quanto Uhum. antes intervir, melhor é. Uhum. E mandem também sugestões de próximas lives aí, que a gente Sim, adorou isso, de fazer live, conversar com vocês. o bichinho da live picou a gente. É. É Então fiquem à gostoso a gente vontade aí. trazer, né, os temas, o que vocês têm Uhum. dúvida, o que vocês gostariam de ouvir, né, Sim. para ser bacana, assim, realmente ser é um bate-papo informal, a gente falar sobre um Uhum. assunto e poder ajudar vocês de alguma forma, né? Isso é uma Aí, coisa útil no dia a dia, né? Não adianta também a gente trazer um assunto cabuloso aqui que não ajuda ninguém no dia a dia. São coisas que todo mundo passa por isso, né? que as principais dúvidas é sempre introdução alimentar, seletividade alimentar, né? O que normalmente a Uhum. gente mais encontra, ou que as Sim. pessoas estão mais preocupadas. Uhum. Então, acho que a gente já Acho que falou é isso. bastante, né? É? Ai, Ai, gente, muito obrigada, Má, pelo convite. imagina, Obrigada, obrigada a pessoal, que você. acompanhou a gente aí numa Obrigada a todo segunda noite, mundo. numa segunda fria. Sim. Então, podem ir mandando perguntas que a gente vai respondendo aí no que você. A live vai ficar salva, né? Se Deus quiser, se eu conseguir salvar essa live. E aí vocês podem ir perguntando e a gente vai respondendo para vocês o que ficou aí, que a gente acabou deixando passar batido, né? Então fiquem à vontade.
Quem não assistiu, depois consegue assistir com calma também. E aí tirar as dúvidas. Tá bom, gente? Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada, Mai. Sempre gostoso. Obrigada. Tô adorando essa nossa parceria, nosso bate-papo. Gostei mesmo. Vamos já combinar a próxima. Já vamos pensar na próxima, gente. Manda aí as sugestões. Vai lá, manda pra gente. Sim. A gente vai abrir a caixinha de sugestões para lives. Vamos. Então tá bom. Boa noite, todo mundo. Obrigada. Tchau, Rê. Obrigada. Tchau. Tá funcionando?